Muitos de nós tivemos experiências com Deus, muitos tivemos em nossos maranatas através da pregação. Porque a pregação, que a gente vai ver aqui, a importância da pregação, ela foi o meio que Deus escolheu para que a fé e a salvação ela fosse levada aos homens. Então, quando a gente fala de pregação, a gente fala de algo muito importante. E é natural que quando a gente tem um encontro com Deus, surja o desejo do anúncio, surge o desejo de anunciar aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós experimentamos. Então a ideia da formação sobre pregação é falar sobre pregação, formar sobre pregação, mas sobretudo incutir o desejo. A gente poderia começar a formação sobre pregação já a partir de uma oficina prática sobre pregação. Como que eu estruturo uma pregação? Qual é a sequência da pregação? Como é que eu faço para preparar? Quais são as atitudes que eu devo ter? Como eu devo me importar numa pregação? Só que isso é o superficial da pregação. Então a ideia nossa, quando a gente pensou em fazer uma formação sobre pregação, não é pegar a ponta do iceberg, que é explicar o que é pregação, como fazer, uma técnica ou outra, mas na verdade compreender o que de fato é pregação. Um dos motivos da pregação, uma das intenções da pregação é despertar desejos santos. A gente vai ver isso mais para frente. Despertar afetos e desejos que estejam de acordo com a santidade de Deus. E a intenção dessa formação, mais do que ensinar técnicas, é despertar desejos. É despertar o desejo de se consumir pela palavra de Deus, de se consumir pela glória de Deus, e consumido pela glória de Deus, ser um anunciador, ser um pregador. A pregação é sempre um chamado. A pregação ela nasce de uma vocação. Existe um chamado à pregação. E um dos sinais desse chamado, não o único, mas um dos sinais desse chamado é o desejo por pregar. Deus ele incute esse desejo, assim como qualquer vocação. A pessoa que tem a vocação do sacerdócio, ela tem o desejo de celebrar os sacramentos. Uma vocação específica, ela tem o desejo de se entregar ao carisma. Quem é chamado a esse ministério sente esse desejo. Então, se você sente o desejo, ele já é um indício. Não significa necessariamente que é, mas é aquele chamado, mas já é um indício desse chamado. Só que aí, quando eu rezava sobre essa formação, vocês viram que a gente divulgou ela em 3 temas. 3 temas não, 3 partes, né? E a primeira parte era o que é pregação, a base da pregação. Só que rezando, Deus me colocava para inverter. A primeira coisa que Deus me colocava para falar era o que é o alvo da pregação. A gente ia trabalhar 3 temas: o alvo da pregação, a base da pregação e o poder da pregação, para depois a gente entrar na parte prática. Mas Deus me incomodava a falar sobre o alvo da pregação. Então eu queria que vocês abrissem Efésios capítulo 1. E antes mesmo de falar qual é ou ler a passagem, eu já vou começar dizendo o que é o alvo da pregação. O alvo da pregação é a glória de Deus. O objetivo da pregação é a glória de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso. A primeira coisa que precisa estar na mente de quem vai exercer o ministério de pregação, se você é convidado para pregar num grupo, se você é convidado para dar uma formação, etc. A primeira coisa que você precisa compreender é que o objetivo da sua pregação, o principal objetivo da sua pregação é a glória de Deus. Se esse não for o objetivo da pregação, a sua pregação não é uma verdadeira pregação. Então a primeira coisa que eu preciso compreender é qual é o alvo da minha pregação. O alvo da minha pregação é glorificar a Deus, converter uma pessoa, formar, etc. São objetivos secundários. Não necessariamente a sua pregação ela vai se manifestar numa conversão. Claro que nós desejamos isso, porque a glória de Deus não vai se manifestar dessa forma. Mas a principal motivo da pregação é a glória de Deus. E por que isso? Porque Deus e pregação tem tudo a ver. A pregação só existe porque Deus utilizou a pregação como uma forma de se comunicar com o seu povo. O que é a Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Verbo
e o seu Espírito. Então Deus, ele é palavra. É natural que Deus, ele se comunique com o seu povo, e ele se comunica através do seu Filho. Então a pregação tem tudo a ver com a essência de Deus. E aí a gente, entrando em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele, o Pai, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Primeiro ponto que a gente vê. Paulo, ele começa falando aos Efésios, e o que ele, resumindo, ele está falando aqui, é que o Pai, ele nos abençoou em Jesus Cristo, com toda a sorte de bênçãos espirituais, que em Jesus Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, que em Jesus Cristo, ele nos predestinou para sermos filhos adotivos, ou seja, veja, Deus na eternidade, ele tem um propósito. É isso que Paulo está falando. Deus na eternidade, ele tem um propósito. Que propósito é esse? Nos abençoar através de seu Filho com toda a sorte de bênçãos espirituais, fazer-nos santos e irrepreensíveis, nos fazer filhos mais do que criaturas, termos a mesma condição que o seu Filho, apesar de não termos a mesma natureza, a natureza divina. Mas para quê? Aqui no versículo 6 ele vai dizer qual a finalidade: para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou em seu Filho, do amado. Por que eu estou falando isso? Ele está falando assim, Paulo, ele está dizendo, toda a criação e tudo que Deus fez, ele fez para a glória de Deus. A primeira coisa que eu tenho que compreender, e que o mundo, ele incute uma mentalidade em nós, é que o homem é o centro das coisas. A mentalidade moderna, mesmo sem a gente conscientemente perceber, incute que o homem é o centro de todas as coisas. Só que a Bíblia vai dizer que Deus é o centro de todas as coisas, e que a motivação principal pela qual Deus age é para a glória dele. Deus criou o mundo para manifestar seu amor, no excesso de sua bondade, mas Deus criou o mundo para a glória dele. Tudo que Deus faz tem um motivo central, e esse motivo central é a glória de Deus. E é interessante que Paulo, ele vai reforçar isso ainda nesse trecho. Ele vai começar a falar do que foi a redenção. Ele vai dizer, foi pelo sangue de Cristo que tivemos a redenção, perdão dos pecados, no versículo 7. Ele derramou profusamente sobre nós essa graça. Ele nos deu a conhecer o mistério de Deus que estava escondido e se revelou em Jesus Cristo. Depois ele vai dizer que, ouvindo a palavra da verdade, nós recebemos o seu Espírito. E ele vai dizer por quê? Para a redenção do povo que ele adquiriu. Para quê? Para louvor, para o seu louvor e glória. Paulo insiste que Deus, ele fez tudo isso para o seu louvor e glória. Então a primeira coisa que eu preciso compreender, não só para o ministério de pregação, mas para a minha vida cristã, é que o centro de Deus não sou eu. O centro de Deus é o próprio Deus. Deus não age em consideração ao homem, ele age em consideração àquilo que ele é. Deus é um Deus teocêntrico. E a gente, porque a gente está permeado por uma cultura em que o homem é o centro de tudo, a gente queria transferir que também achar que Deus age em função do homem, como se o homem fosse o centro das preocupações de Deus. E não é. E com isso eu não estou dizendo que Deus não se preocupa com o homem, porque a gente vai ver o que significa viver para a glória de Deus. Mas a primeira coisa que eu preciso compreender é: Deus age movido por um fator principal. Qual é? É preservar a sua glória, é manifestar a sua glória, e é fazer com que a sua glória ela resplandeça cada vez mais. Só que quando a gente ouve isso, parece uma coisa assim, como se Deus fosse um cara egoísta, né? Um cara vaidoso. Pô, o cara só age em favor da própria glória, porque a gente sabe que, por exemplo, se um ser humano age em favor de sua própria glória, ele é uma pessoa arrogante, prepotente, né? É uma pessoa que as pessoas não gostam de conviver, né? Aquela pessoa que fica se voltando só para a sua própria glória, uma pessoa que quer ostentar, né? Talvez a condição de riqueza dela. E a gente acha que
transfere essa situação para o que Deus é. Só que Deus é diferente do homem. Por que Deus, agindo para a sua própria glória, é diferente do homem? Porque a gente precisa compreender o que é a glória de Deus. A glória de Deus, a Bíblia vai dizer, é a manifestação daquilo que Deus é. Quando Deus exalta a sua glória, Ele está promovendo aquilo que Ele é. Então, quanto mais a glória de Deus se manifesta, mais aquilo que Ele é se manifesta para as suas criaturas. A essência dele se comunica para as suas criaturas. Então, quanto mais a glória de Deus se manifesta, mais Deus se revela para as criaturas, mais Ele preenche o que foi criado com aquilo que Ele é. Então, Deus ele precisa, primeiro, zelar pela sua glória, porque é por uma questão de justiça. Se Deus promovesse a glória de outra pessoa, de outra criatura que não a dele, ele estaria sendo injusto consigo mesmo. E Deus não pode conter injustiça. Mas a importância da manifestação da glória de Deus é porque Deus, quando manifesta a sua glória, Ele é e Ele exerce e Ele manifesta a sua própria natureza. E aí, existe um trecho em Êxodo que vai explicar bem isso. Em Êxodo 33, Moisés, no momento de oração, no momento de intercessão, em que ele intercedia por aquele povo, após ele orar e falar com Deus, pedir a Deus que ele não interviesse de maneira a destruir aquele povo que ele tinha tirado do Egito. Êxodo 33, capítulo 33, versículo 18. Moisés vai pedir a Deus em oração o seguinte: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, versículo 18. Moisés vai pedir. Moisés respondeu ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele replicou: Senhor, farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome do Senhor. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse trecho da palavra, ele é claro sobre o que é a glória de Deus. Moisés, que era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, queria ver a manifestação da glória de Deus, ou seja, aquilo que ele é, Deus em seu esplendor. E aí Moisés vai pedir isso, e Deus vai falar que Moisés, ele vai falar nesse convite, que Moisés ele não poderia ver o próprio Deus diretamente, que se ele visse ele morreria, mas que Deus iria revelar a glória dele, ou seja, Deus iria manifestar a ele a grandeza, a beleza daquilo que ele é. E no versículo 19 vai dizer: como que Deus manifesta essa glória? Como que Moisés vê a glória de Deus? Primeiro, diante da beleza de Deus que se manifesta a Moisés, a primeira coisa é: a glória de Deus manifesta uma beleza indescritível por aquilo que Ele é. E aí depois Deus vai dizer: terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que Deus está falando aqui é: Deus, na sua liberalidade, Ele não necessita ter piedade do ser humano, e Ele não necessita ter compaixão do ser humano, mas na sua liberalidade, Ele é um Deus de piedade, um Deus de misericórdia. Portanto, toda vez que Deus manifesta a sua glória, é isso que Ele manifesta ao ser humano. Ele manifesta ao ser humano a sua beleza, a beleza da sua santidade, e Ele manifesta ao ser humano o seu amor, que se expressa através da misericórdia. É aí que a gente volta para Paulo para entender que foi em Jesus Cristo que Ele manifestou a sua glória, e que tudo que Ele fez em Jesus Cristo por nós foi para a glória de Deus. Então, a glória de Deus e o bem do homem não são coisas que andam em paralelo, eles são a mesma coisa. Toda vez que Deus manifesta a sua glória, a manifestação da glória de Deus, ela traz consigo aquilo que Deus é. Deus é santidade. Então Ele traz santidade, a manifestação da glória de Deus traz santidade. Deus é amor, então a manifestação da glória de
de Deus se traduz em atos de amor pelo ser humano. Deus é graça, Ele tem piedade por liberalidade, Ele não tem piedade porque Ele é obrigado pelo ser humano. Essa é a essência da graça. Então, quando Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta a graça para o ser humano. O ser humano é de novo encontrado de maneira gratuita, sem merecimento. Então, a centralidade da glória de Deus, por que ela é importante? Porque a centralidade da glória de Deus é a centralidade do que Deus é, na sua totalidade. Essa é a primeira coisa que eu preciso compreender. Por que eu preciso compreender isso? Porque a gente vai ver o que é a pregação, e o pregador é um mensageiro. Então, o que o pregador fala precisa expressar e está encarregado daquilo que Deus é. E a primeira coisa é isso. A primeira coisa que eu tenho que compreender é: Deus é o centro de todas as coisas. E porque Deus é o centro de todas as coisas, é que eu tenho alguma esperança. Porque quando Ele manifesta aquilo que Ele é, isso redunda para mim em salvação, em graça. Mas pode redundar também em justiça, em santidade. Mas veja, Deus é sempre isso. Foi assim que Deus se revelou a Moisés. Ele poderia ter se revelado a Moisés, claro, Deus vai revelar isso também. Mas qual foi a face que Deus preferiu utilizar? A face da misericórdia. Porque na essência de Deus está aqui eu percebi o propósito que Ele sempre teve. Então a primeira coisa que eu preciso compreender, quando eu preciso compreender o alvo da pregação, é compreender o alvo daquele que envia para pregar. O alvo daquele que envia para pregar é a manifestação da glória dele. O caráter teocêntrico de Deus. Deus é o centro dele mesmo. A motivação do agir de Deus se encontra nele, não em nós. Se encontra na santidade de Deus, se encontra na justiça dele, se encontra no amor dele. Então eu preciso compreender isso. Quando eu não compreendo isso, eu já comecei errado. Porque eu tirei Deus do centro e coloquei uma consideração, uma satisfação de uma necessidade humana no centro. Então talvez por uma questão de carência eu deixe de falar certas coisas, por uma questão de... porque eu não compreendi que a glória de Deus é tudo isso que ela é. E que a única esperança que eu tenho é na manifestação dessa glória. Em tudo que ela é. Na santidade que ela representa, na justiça que ela representa. E que se Deus quer, se eu quero que Deus haja em algum lugar, eu preciso me conformar, ou me conformar não significa se resignar, mas de entrar na mesma forma do agir de Deus. Qual é a forma do agir de Deus? Deus age promovendo a sua glória. Então não posso esperar que a minha pregação resulte no agir de Deus se eu não entro na mesma lógica do agir de Deus. A primeira coisa que eu preciso compreender é isso. Então quando eu compreendo quem Deus é, quando eu compreendo a centralidade da glória de Deus e como isso se revela na ação de Deus, quando eu compreendo isso, eu dei o primeiro passo para eu compreender o que é a pregação. A pregação é alguém que está a serviço da glória de Deus, que sabe que a sua palavra, ela está a serviço da glória de Deus. Isaías 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9. Deus vai falar assim através de Isaías 48, versículo 9. Ele começa a dizer, a denunciar que Israel era um povo rebelde, que Israel era um povo revoltado, que Israel tinha se prostituído com os ídolos. E no versículo 9 Deus vai dizer assim: mas por causa do meu nome retardo a minha ira, por causa da minha honra procuro conter-me, a fim de não exterminar. Vê que te comprei, mas não por dinheiro, escolhi-te quando estavas no caminho da aflição. Por causa de mim mesmo, só de mim mesmo é que agirei. Com efeito, como haveria de ser profanado meu nome, minha glória não darei a outro. Essa palavra revela que o agir de Deus tem a motivação dele mesmo. Por causa do meu nome eu retardo minha ira. Ele não se retarda a ira dele por causa de considerações humanas, porque fulano merece, fulano merece. Deus está dizendo, é por causa do meu nome.
Ele vai explicar ainda mais, por causa da minha honra, ou seja, da forma como ele é visto por suas criaturas, por causa da minha honra. No versículo 11 ele vai dizer ainda, por causa de mim mesmo, só de mim mesmo é que agirei. E aí ele vai falar, que efeito como haveria de ser profanado no mundo. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é que Deus age em favor da sua glória. E isso parece ruim, mas não é. Isso é a nossa esperança. Isso significa que Deus encontra nele mesmo um motivo para me salvar. O motivo para me salvar não reside em mim, não reside em obras que eu faça, em um grau de perversidade que eu ainda não atingi. Não, o agir de Deus encontra nele mesmo a sua motivação. E aí, as escrituras elas vão ser cheias desses exemplos. Ezequiel ele vai falar isso também. Ezequiel 36, versículo 22. O profeta vai dizer, só um minutinho. Ezequiel 36, versículo 22. Depois de ele também denunciar tudo que Israel fez, ele vai dizer assim: por isso dirás à casa de Israel, falando para o profeta: assim diz o Senhor Deus, não é em consideração a vós que haja assim, ó casa de Israel, mas sim por causa do meu santo nome, que vós profanaste entre as nações para as quais vos dirigistes. Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Você percebe que Deus ele tem um zelo pelo seu nome. Deus tem um zelo pela sua reputação. Isso explica muitas vezes, inclusive, por que através de instrumentos insuficientes e às vezes até instrumentos, pessoas que não estão dentro da vontade de Deus, Deus faz certas coisas. Por que Deus faz? Não é em consideração daquela pessoa, é pelo zelo que ele tem pelo nome dele, por aquilo que ele é. Nome para o judeu não é o nome para o judeu é a essência da pessoa. Então quando Deus ele fala através dos seus profetas, é por causa do meu nome que vocês profanaram, ele quer dizer duas coisas. Primeiro, Deus tem um zelo pela glória dele. E segundo, a forma de agir do homem despreza a glória de Deus. O homem age quando ele não está em Deus, desprezando a glória dele. Por quê? Porque ele é rei, porque ele é autoridade, ele é soberano, ele é criador. E o ser humano simplesmente desconsidera tudo isso. Então a primeira coisa que eu tenho que compreender é isso. Deus, ele age para a sua glória. E isso é bom. Porque sendo Deus quem ele é, a manifestação da sua glória na minha vida resulta em salvação. Só que quando Deus age em favor da sua glória, e Deus é eterno, e Deus eterno não muda, eu tenho que compreender que essa sempre é a lógica. Sempre essa é a lógica. É por isso que qualquer ministério, não só o ministério de pregação, que tira Deus do centro, ele tende ao fracasso, ele sai da graça de Deus. Por que ele sai da graça de Deus? Porque Deus não vai agir em desconformidade com o seu próprio caráter. Deus ele sempre vai agir de acordo com aquilo que ele é. Deus é reto, o ser humano é que tem, não é homem para que a palavra vai dizer. Então a primeira coisa que eu preciso a glória de Deus é a meta do agir de Deus. Deus age para promover sua glória. Eu preciso compreender isso. E como eu sei que Deus age para compreender sua glória? Porque Deus agindo para promover sua glória, ele está agindo para promover o seu reino. Essa é a segunda coisa que eu tenho que compreender. Como que Deus promove a sua glória? Fazendo com que as pessoas reconheçam aquilo que ele é. Deus é santo, Deus é amor, Deus é onipotente, ele é criador. Então a restauração da glória de Deus na sua criação significa colocar as coisas no seu devido lugar. O que foi a queda do homem? A queda do homem foi o homem ter escolhido ser como Deus. Ou seja, houve algo que saiu do lugar. E o processo de restauração disso, o processo da redenção da salvação, nada mais é do que o homem voltar a ser criatura e restabelecer a relação com o seu Criador. Como que eu sei disso? A própria palavra ela vai dizer isso. Isaías, a partir do capítulo 41, 40, é o que os teólogos chamam do segundo Isaías. Ele, a partir desses capítulos, ele vai fazer
diversas profecias sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo, aquele que viria redimir. E no capítulo 52 ele vai dizer assim: como souberam sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Se quiser pode pegar depois, você anota no caderninho e depois você vai passando em casa e vai repassando isso. Mas o que é que essa palavra passarinho quer dizer? Veja só, o profeta ele está tendo uma visão, ele está contemplando algo que é da glória de Deus. O que? Como souberam, veja, se coloca no lugar de Isaías agora. Isaías está tendo uma visão e ele está arrebatado por isso. Ele está vendo aquele que anunciaria a salvação, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: como souberam sobre os montes os pés do mensageiro. Veja, ele está contemplando aquele mensageiro e ele é tão belo que ele está impressionado com os pés. Imagina o resto do corpo. Isaías está contemplando aquilo e fala: como souberam sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama as boas novas e anuncia a salvação. E ele vai dizer o que é isso? Do que diz a Sião, o teu Deus reina. Quando ele faz assim, do que diz a Sião, é o único momento em que ele vai abrir aspas para dizer qual é a mensagem daquele que anuncia a salvação. E qual é a mensagem daquele que anuncia a salvação? O teu Deus reina. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando Deus age em favor da sua glória, para restaurar a sua glória, Ele está agindo para restabelecer o seu reino. Como que era a pregação de Jesus quando Ele iniciou o seu ministério? Arrependei-vos e convertei-vos, por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus veio para restabelecer o reino. Então, aí eu entro na segunda consequência que eu preciso compreender para o ministério de pregação, para qualquer coisa na minha vida: a manifestação da glória de Deus. E quanto mais ela se manifesta em minha vida, isso significa que o reino de Deus se manifesta cada vez mais. E reino é reino, reino é governo. O governo de Deus, como alguém que é um rei, que tem o direito absoluto de exercer a sua autoridade, ele se manifesta cada vez mais. Então, quando a gente canta que o Senhor manifeste sua glória, não é que a gente quer um êxtase de Deus, não é que a gente quer de Deus uma experiência psicológica, sentimental. Quando a gente canta que eu quero mais da glória de Deus, na verdade eu quero dizer: Deus reine mais sobre mim, que eu me conforme, entre cada vez mais na sua vontade. Então, glória de Deus, se Deus age para promover sua glória, Ele age para promover o seu reino. E aí, é isso que a palavra vai dizer, vários salmos vão dizer, que toda a terra vai se encher da glória de Deus. O que Deus quer é isso. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, primeiro, a palavra vai dizer, é a manifestação da presença de Deus. Mas o que é essa manifestação da presença de Deus? É Deus agindo de acordo com aquilo que Ele é. Deus salvando. Não é à toa que o nome que se deu ao Verbo quando Ele encarnou a Jesus, que significa em hebraico Deus salva. É Deus libertando, é Deus promovendo santidade, é Deus fazendo aquilo que era profano se tornar santo, sagrado. Por quê? Deus só pode fazer, Ele só faz aquilo que Ele é. Então a primeira coisa que eu preciso compreender é isso: o alvo da pregação é a glória de Deus. Por quê? Porque esse é o alvo do agir de Deus. E aí a gente entra concretamente no que é a pregação. A pregação e a obra de Deus tem tudo a ver. Não existe obra de Deus sem pregação. Então, a obra da pregação é a única obra de Deus, mas a obra da pregação é fundamental para o avanço do reino de Deus. Pega a palavra de Deus e veja que a palavra de Deus é uma eterna, uma contínua comunicação de Deus com o homem, certo? Deus começa com Adão, ele sempre ia para o jardim e estava com Adão no jardim. Depois ele vai buscar aqueles homens caídos, Noé, Abraão, até que ele chega em Moisés. E o relacionamento de Deus com o seu povo sempre se deu através da pregação. Então você pega Moisés diz assim: mas eu não sei falar. E aí Deus fala o quê? Então Arão vai ser um pregador, vai ser aquele que vai passar a mensagem. Mas por quê? Porque Deus ele sempre se utilizou da pregação para falar com o seu povo. Então foi Arão, depois os juízes,
os profetas que se seguiram, e você pega toda a Escritura e ela é permeada por profetas. Como os reis muitas vezes se comunicavam com Deus, não diretamente, através dos profetas. O profeta que foi dizer a Davi do seu pecado, os profetas que exortavam os reis que caminhavam para a iniquidade. Então, você percebe que Deus sempre utilizou do meio da pregação para falar do seu povo. E aí, quando ele viu o seu filho, qual é o ministério do seu filho? Lucas 4 vai dizer o quê? Ele vai dizer, citando Isaías, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção. Para quê? Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cegos e aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o nome de graça ao Senhor. Você vê que tem 5 ações que são características do servo que iria promover a salvação. E dessas 5 ações, 3, mais da metade, se referem a anúncio: evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos presos e proclamar o nome de graça ao Senhor. Então, dentro do ministério de Jesus Cristo, pela própria essência do seu ser, era o verbo de Deus, a palavra de Deus que se encarnou. A pregação ela é inerente. E aí, quando Jesus ele morre, ressuscita, qual é a comissão, o mandamento que ele dá para os discípulos? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinarem as criaturas a viver de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque esse é o processo do reino. E aí você vai ver Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, eles anunciaram a pregação. Aquela frase que se atribui a São Francisco, provavelmente não é de São Francisco, mas que diz assim: pregue sempre no Evangelho, mas use palavras somente quando necessário, né? Primeiro que há uma dúvida muito grande se de fato essa frase se atribui a São Francisco, só que ela muitas vezes é mal interpretada, como se nós não vivêssemos, só na última instância devêssemos pregar o Evangelho. Só que isso não foi o mandato de Jesus. Eu não estou dizendo que o sentido dessa frase é interessante. Ela quer dizer o quê? Que a nossa vida precisa ser uma proclamação. Mas se só a vida precisasse ser uma proclamação, Jesus não teria mandado que se pregasse o Evangelho. Bastaria que os discípulos eles fossem viver no meio dos judeus e pronto. Só que não, o mandato de Jesus era esse: ir e pregar o Evangelho. Paulo vai dizer para Timóteo: pregar a palavra no momento oportuno e no momento inoportuno. Então, como que se expandiu a igreja? Se expandiu através da pregação. E você vai ver que toda a história da igreja, todo o processo de renovação da igreja, a pregação ela foi importante. E toda vez que a igreja experimentou um avivamento, a pregação era um elemento fundamental. Você pega no século XIII e no século XII, São Francisco de Assis, que fundou a Ordem dos Frades Menores, São Domingos. O que esses frades faziam no momento de decadência da igreja? Viviam em santidade, mas eram pregadores. Eles pregavam o Evangelho, não bastava viver em santidade. E você vai ver Santo Inácio de Loyola, que acompanha Jesus no século XVI, e você vai vendo sempre o processo de reavivamento, a forma como Deus vai renovando a igreja, ele se utiliza da pregação. Por quê? Por uma coisa muito simples. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Deus elegeu a pregação para salvar. Para quê? Para que a salvação ela se apoiasse somente na fé. Então, é claro quando Paulo vai dizer aqui: aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. É importante você guardar essa palavra na sua mente: loucura da pregação. Por quê? Quando você comete um ato de loucura, você
faz aquilo sem calcular as consequências. Estou falando certo? Não estou. Por exemplo, o louco ele não tem. Como a gente sabe que o cara é louco? Que ele faz uma coisa que ele não está nem ligando para a consequência daquilo que ele está fazendo. O cara rasga dinheiro, né? Como é que pega dinheiro e começa a rasgar? Então tem que dizer assim: quer ver se é louco, dá dinheiro para ver se ele rasga, né? Porque você sabe a consequência de rasgar dinheiro. Por que loucura da pregação? Porque quando você exerce o ministério da pregação, você não está preocupado com as consequências. Se aquilo que você está falando, como você vai medir aquilo, qual é o efeito que vai fazer, simplesmente você prega. E a gente vai entender por que ainda isso, na raiz da palavra. Mas Deus utilizou o meio da pregação para salvar o homem. Eu preciso compreender isso, porque eu preciso compreender a importância da pregação. Nas cartas pastorais de São Paulo, que são aquelas cartas que ele dirige a Timóteo, Tito, ele vai dar orientações a pessoas que eram lideranças, inclusive lideranças jovens, né? Timóteo e Tito eram muito jovens e já eram pessoas de relevância dentro da igreja cristã primitiva. E Paulo vai dizer, porque ele sabia da importância da pregação, ele vai dizer da importância deles se relacionarem com a palavra de Deus. Muita gente veio para a formação sobre pregação aqui. Só que a primeira interrogação que nós temos que nos fazer é: qual é a relação que eu tenho com a palavra de Deus? O quanto que eu gosto da palavra de Deus? Por que isso? Porque se eu compreendo a importância da pregação, eu preciso compreender a importância que eu tenho que dar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é através dela que se dá a pregação. Ninguém iria para um médico mal formado. Se você soubesse que o cara passou colando na universidade, você não iria. Por quê? Porque daquilo depende sua vida. São 80 anos que você vai passar. Nós jovens, né? A maioria com menos de 30. Mas sei lá, a gente vê uma pessoa de vida, mesmo que é mais velho, mesmo que já está para lá dos 80. Ninguém quer arriscar sua vida com um médico mal formado. Se a necessidade da formação é tão grande para alguém que exerce um serviço ligado à vida biológica, imagine com a vida eterna. E tem muita gente que brinca de pregação. Brinca como? Porque acha que o ministério de pregação é uma coisa que você exerce de qualquer maneira, é só você chegar lá e falar. E que a unção vai descer e que, portanto, Deus é Deus quem faz mesmo, né? Só que isso é responsabilidade com a vida dele. Porque a depender da sua mensagem, aquela pessoa seja enganada, ela não alcança a salvação, porque ela foi induzida ao erro. Então, para exercer o ministério de pregação, você está mais preparado. E não veja isso como uma espécie assim: então tenho que ter um curso de teologia. Não. A seriedade com que eu encaro a pregação. A seriedade com que eu encaro a pregação precisa ser maior do que a seriedade com que o médico encara a sua profissão. Quantas a gente não fala quando passa no Fantástico, né? Aqueles médicos mercenários, aqueles charlatões. E os charlatões da palavra de Deus? E os mercenários da palavra de Deus não são só aqueles que pregam teologia da prosperidade, não. São aqueles que são chamados para o ministério e que não exercem o ministério como deveriam. Então, a importância da pregação é essa. Ela foi o meio utilizado por Deus. Romanos 10, versículo 13. O próprio Paulo, que talvez foi o maior evangelista, né? A própria palavra vai dizer isso, mais do que aqueles apóstolos que conviveram com Jesus. Ele vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer? Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos são os pés do que anunciam boas notícias, mas não obedeceram ao Evangelho. Está falando dos judeus aqui. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem da pregação. Um testemunho, ele é uma ilustração. A gente vai trabalhar isso quando for ver o que é a estrutura da pregação. O testemunho, ele é uma ilustração, mas a fé, ela vem pelo anúncio da palavra de Deus. A pregação verdadeira é uma pregação que parte da palavra e que finaliza com a palavra, porque ela está dentro
da lógica daquilo que Deus é. Deus é teocêntrico. Se Deus, ele tem Ele mesmo como centro, e essa é a nossa esperança, a pregação precisa também ter Deus como centro, e não a minha experiência como centro. Quantas vezes nós vemos pregações que são puro entretenimento? Por quê? Porque Deus não é o centro da pregação. Talvez seja até fatos curiosos ou relevantes, não sei, mas Deus não é o centro daquela pregação. Então, por quê? Porque a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Isso é um princípio eterno, como o Senhor Jonas vai dizer, não muda. A fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Claro, esse anúncio às vezes pode ser uma conversa. Não quer dizer que sempre seja uma pregação que uma pessoa está no púlpito e a outra está ouvindo sentada no banco. Às vezes é por uma conversa, mas a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Se tiver fora, é sentimentalismo, é emocionalismo barato, é fogo de palha, mas não é pregação, e não é conversão, porque não gera fé, porque a fé é pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Então, o que é a pregação segundo a Bíblia? A Bíblia vai usar 4 palavras para definir pregação. Da mesma forma como a salvação ela é descrita de diversas maneiras, Paulo vai descrever pregação, por exemplo, ou salvação, como redenção, que era a libertação do escravo. Ele vai descrever a salvação como justificação, que é a forma de você ser absolvido no tribunal. Ele vai descrever salvação como restauração, etc. Por quê? Porque a salvação é um processo tão amplo que um conceito não dá para definir. A pregação é da mesma maneira. A pregação completa, aquilo que é a pregação bíblica, ela não consegue ser definida por uma palavra só. Por isso que as Escrituras vão usar mais de uma palavra. Então, quais são essas palavras que a gente poderia tomar da Bíblia para definir pregação? A gente vai usar 4 palavras. A primeira palavra grega que vai definir isso é kerusso. E o que significa kerusso? Significa proclamar ou declarar, como faz um arauto. Kerusso significa declarar ou proclamar, como faz o arauto. O que é um arauto? Um arauto era aquele funcionário do rei que tinha a única e exclusiva missão de enviar as mensagens do rei. Talvez vocês já tenham visto naqueles filmes, né, de Idade Média. Chega um cara lá, né, aí bota o cara tocando trompete, daqui a pouco o cara pegava o rolo, né, e lia, mas não entendeu a mensagem dele. Isso era o arauto. E para descrever proclamação, por exemplo, naquele trecho de Lucas que a gente leu, e que vai falar, né, enviei para evangelizar os pobres, proclamar um nome de libertação aos cativos, por exemplo, Lucas vai usar essa palavra que é kerusso. Porque Jesus veio para proclamar uma mensagem da mesma forma como o arauto faz. Então toda vez que você vê, não toda, mas várias vezes que você vê na Bíblia, traduzindo lá, pregar, está se usando a palavra kerusso. Então o que Paulo está dizendo para aquele judeu, ou para aquele grego, ou para aquele romano da época? Aquele romano da época, quando via a palavra kerusso, ele estava entendendo que quando ele falava alguém em kerusso, vamos dizer assim, né, está pregando, proclamando, ele está falando uma mensagem da mesma maneira que o arauto fala a mensagem do rei. E como é que o arauto transmitia a mensagem? O arauto não tem o direito de transformar a mensagem, ele recebe a mensagem e ele simplesmente tem que ler a mensagem da forma como ela está. Ele não tem o direito de melhorar. Não, acho que a redação está mal redigida aqui, eu vou dar uma melhorada nessa redação, então eu acho que podia ter uma vírgula, eu acho que não está bem compreensível, eu vou mudar o texto. O arauto não tem esse direito, o arauto tem que proclamar do jeito que está. Então, quando os escritores do Novo Testamento vão usar a palavra, tanto Lucas quanto Paulo, kerusso, ele está dizendo assim: uma das características essenciais da pregação é que a pregação se exerce da mesma maneira como o arauto entrega uma mensagem. Como que o arauto entrega essa mensagem? Em total fidelidade àquilo que ela foi escrita. Total fidelidade àquilo que ela foi escrita. Então a primeira coisa é, eu preciso compreender que pregar é proclamar como o arauto faz. E isso implica também uma outra coisa. A autoridade da mensagem não se encontra no pregador. Quando a pessoa viu um arauto, ela tinha que ouvir. Mas por que ela tinha que ouvir? Porque ela sabia que aquela mensagem era do rei, não é do arauto. E o arauto, ele tinha autoridade, e ele podia exercer sua autoridade porque ele sabia que a mensagem não vinha dele, vinha do rei.
Então, quando Paulo vai usar essa expressão, ou quando Lucas vai usar essa expressão, tanto no seu evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, ele está explicando que a autoridade com que eles falavam tinha uma fonte. A fonte era o rei. E, portanto, o pregador precisa falar com autoridade, porque ele não fala uma mensagem que é sua. Quando eu acho que a mensagem é minha, quando eu faço a pregação no achismo, na minha experiência, realmente a minha pregação não tem por que ter autoridade. Qual a autoridade da minha pregação? Se a minha experiência é essa, a experiência da outra pessoa é diferente. Mas quando a minha pregação é uma expressão de uma mensagem que vem do rei, ela tem autoridade, independente de mim. Por isso que o pregador não é uma pessoa perfeita. Você não pode esperar ser perfeito para pregar. Claro, eu não estou dizendo com isso que você não tem que buscar uma vida de santidade. Você precisa buscar uma vida de santidade. Mas a sua mensagem é sempre maior que você. A sua mensagem é sempre maior do que a sua vida. Você nunca vai estar à altura da mensagem que você proclama. Precisa compreender isso. Então, primeira coisa, e essa é a palavra mais usada. São mais de 60 vezes que essa palavra, querusso, é usada no Novo Testamento para expressar pregação. Qual outra palavra? Evangelizo. Evangelizo. Evangelizo é outra palavra utilizada para expressar pregação. E evangelismo quase todo mundo já sabe mais ou menos o que é, né? Significa anunciar boas novas. Trazer, literalmente seria trazer boas notícias. Quando o anjo fala para Maria, lá que ela vai aparecer no Lucas capítulo 2, eis que vos trago boas novas. Literalmente está escrito em grego, evangelizo. Sendo traduzido literalmente, eis que vos evangelizo. Porque evangelho se tornou uma palavra que se tornou autônoma pelo próprio significado que foi dado depois do nascimento, da morte e ressurreição de Cristo. Mas a palavra que está lá, literalmente, é eis que vos evangelizo, eis que vos trago boas novas. Então a segunda expressão é que a pregação, ela que tem autoridade no rei, mas ela sempre traz boas novas. Ela sempre precisa ser uma proclamação da graça de Deus. Por quê? Porque essa é a forma de Deus agir. Quando Deus persegue a sua glória, quando Ele retarda a sua ira, veja, a ira de Deus existe, a ira de Deus existe, e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Mas Deus está retardando sua ira. Inclusive são as mensagens de Nossa Senhora, né? Deus, Ele está retardando. Por que Deus está mandando Nossa Senhora para mandar mensagem? Porque está para chegar no momento da ira. Mas por quê? Porque Deus manifesta mais sua glória pela graça do que pela ira. Então a proclamação da pregação, ela sempre é uma proclamação de graça. Claro, existem pregações que precisam ser contundentes. Elas precisam denunciar o pecado, mas ela não para na denúncia. Ela sempre proclama a pregação, a salvação. Por quê? Porque além de ser querusso, ou seja, além de declarar algo como um arauto faz, ela é evangelizo, ela traz boas notícias. A terceira palavra que o Novo Testamento vai usar é marturel, que talvez algumas pessoas tenham captado, tem a ver com martírio. Marturel é uma palavra grega que significa dar testemunho de um fato. Não testemunho de algo que eu senti, é testemunho de um fato objetivo. Tem a ver com o que Bento XVI pregou durante todo o seu pontificado. A verdade é objetiva. Existe uma verdade absoluta. Então a pregação não é a manifestação de uma opinião, ela é um testemunho de um fato. Ela é testemunho do fato de quem Deus é. Ela é testemunho do fato da verdade sobre o homem. Ela é testemunho de um fato sobre o que é e quem foi Jesus Cristo, o que foi que Ele fez, sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre o fato de que só nele existe salvação. Então pregação é sempre um testemunho, como um testemunho que está diante de um tribunal. Então a pregação ela sempre exige isso, contar fatos, acontecimentos. Não basta falar a mensagem e trazer a boa nova, mas existe um fato por trás disso. Existe uma realidade objetiva por trás disso. Não é uma opinião. Não é uma opinião que o pecado é ruim. Não é uma opinião que Deus não é Deus de graça. É um fato, um testemunho do fato. E a última palavra chama-se didástico. Alguém aqui já ouviu falar em didaquê? É um escrito bem antigo cristão. Didaquê.
É o primeiro catecismo cristão, provavelmente da década de 70, 90 de Cristo. A Didaquê foi o primeiro escrito cristão, o primeiro, se chama de fato o primeiro, embora não tivesse esse nome, o primeiro catecismo. Porque o que significa Didaquê, que vem dessa palavra didasco? Didasco significa ensinar. Então toda a pregação, ela envolve ensinamento. E se a gente traduzir literalmente, seria assim: pronunciar em termos concretos o que a mensagem significa em referência ao viver. Falar em termos concretos o que a mensagem que eu digo significa em relação à minha vida. Eu vou anunciar quem Deus é, quem é o homem. Eu vou anunciar o fato, aquilo que Deus fez, e uma boa notícia. Existe esperança para mim. Mas a pregação verdadeira, que não termina com o didasco, ou seja, que não diz aquilo que se refere a essa mensagem e a implicação dessa mensagem na minha vida, ela não é uma pregação minha. Então, esses são os 4 elementos da pregação. A palavra vai usar esses 4 elementos para quê? Para que nós tivéssemos a compreensão de fato daquilo que é uma pregação. Então toda a pregação, ela precisa ter esses 4 elementos. A primeira coisa, ela precisa ter o elemento querúcio. O que significa isso? Significa que a minha mensagem, ela não nasce em mim. Ela é uma proclamação da mensagem do rei. Eu preciso, então, consultar essa mensagem. A minha pregação precisa ter uma base. A base da pregação é a Bíblia. E não é só a Bíblia, é a Bíblia dentro da tradição apostólica. Porque existe uma concepção protestante de que só a Bíblia é suficiente, só isso é mentira. Porque cada protestante interpreta dentro de uma tradição. Então o luterano interpreta dentro da tradição de Lutero, o calvinista dentro de Calvino, o pentecostal de sei lá quem, e o católico interpreta a Bíblia dentro da tradição dos apóstolos, que ele recebeu da igreja. Então a primeira coisa que eu preciso compreender é: a minha mensagem precisa ter um embasamento na Bíblia, interpretada no coração da igreja. Então, por exemplo, se eu vou pregar e eu pego uma passagem bíblica e eu tenho dúvidas sobre essa passagem bíblica, a interpretação que eu tenho que seguir não é a minha interpretação, é a interpretação da igreja. Se eu vou pegar João 6, eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Eu preciso ver como que a igreja interpreta essa mensagem. Para a igreja é a Eucaristia. Então, a primeira coisa é, quando eu compreendo que um dos elementos é esse querúncio, é proclamar a mensagem, eu preciso compreender, primeiro, existe uma mensagem que não é minha, eu vou só proclamar como ela é. Não importa se o mundo diz que masturbação é normal, que homossexualidade está dentro de um padrão normal de sexualidade. Não está dentro do padrão de Deus. Pode estar no padrão do mundo, mas não está no padrão de Deus. Então, como a mensagem não é minha, eu podia até querer agradar, porque tem uma pessoa que, sei lá, para iniciar a masturbação tem as mais diversas orientações ou opções sexuais, mas ela não é minha mensagem. É de Deus. Se eu for pregar Romanos 21, Romanos capítulo 1, eu não posso pular a parte que ele vai falar que, como consequência da sexualidade desregrada, Deus entrega o homem a paixões que são aviltantes. E que paixões são essas? Ele vai dizer: como o homem arde desejo pelo homem e a mulher pela mulher. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender: a fonte da mensagem é a palavra de Deus, interpretada dentro da tradição dos apóstolos e guardada pelo magistério da igreja. E a segunda coisa que eu compreendo com isso é que a autoridade não vem de mim, a autoridade vem de Deus. A autoridade da mensagem, eu sei que a mensagem ela tem autoridade porque ela não nasceu no meu coração. Ela nasceu no coração de Deus. A segunda coisa, quando eu compreendo que a pregação ela não é só pregação, mas ela é evangelismo também, é que a mensagem, o espírito da mensagem, o espírito como a mensagem deve ser apresentada, é o espírito dentro das boas novas. Eu posso fazer uma pregação até sobre o inferno, mas essa pregação ela sempre precisa trazer boas novas, porque por mais que seja aterradora a realidade do inferno, existe uma esperança. Eu só vou pregar sobre o inferno porque é uma realidade que eu preciso pregar, mas porque existe uma esperança. É um alerta, mas aponta para a esperança. Então a pregação ela precisa ter essa dimensão, ela precisa
os fatos, é o marturel, é a verdade objetiva. A pregação se baseia em verdades. A pregação não se baseia em opiniões. Não é a opinião da igreja. A igreja não é dona da verdade, ela serve da verdade. Por isso que ela não pode mudar. É por isso que a igreja vai sempre dizer que o casamento é aquilo que ele é, a união entre homem e mulher para constituir família. Porque a igreja não pode mudar a verdade. Não é porque a igreja não quer mudar a verdade, é porque ela é serva da verdade. É um testemunho de um fato. É um fato. Deus criou homem e mulher. E ponto. É um fato. E é didático. A explicação das consequências da mensagem. Se existe explicação, se eu falo uma mensagem, Deus criou o gênero humano, homem e mulher, para viver em família, existe uma consequência. A consequência do adultério não está no plano de Deus. Então eu não posso parar a pregação sem entrar na aplicação. Se a sexualidade foi feita para ser vivida no amor, então a consequência lógica disso é que masturbação é pecado. Se eu preciso tratar o meu irmão com amor, a consequência disso é que quando eu falo mal do meu irmão, isso é pecado. Então, a pregação, ela não pode parar simplesmente na proclamação das verdades, mas ela precisa trazer as consequências da verdade que foi proclamada para a minha vida. Para a minha vida. E aí, para terminar, quais seriam as características da verdadeira pregação? Dentro do Novo Testamento ainda, a gente viu 4 coisas que definem o que é a pregação e que precisa ter esses 4 elementos. Mas o que era característico na pregação dos apóstolos e que precisa ser característico na nossa pregação? A primeira coisa que era característica na pregação dos apóstolos era a compulsão. Sabe o que é compulsão? É uma espécie de loucura ou de uma coisa que age dentro de você e que lhe move para fazer aquilo. Por exemplo, quem tem cleptomania, tem compulsão por roubar, ou seja, a pessoa não se controla, ela precisa, ela vê aquele negócio e ela quer roubar, talvez ela tenha até o dinheiro para pagar, mas ela tem a compulsão para roubar. A verdadeira pregação do Evangelho precisa haver uma compulsão dela. Por isso que o ministério da pregação, ele se distingue por essa compulsão. O que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso significa o quê? Existe uma compulsão. O que movia Paulo? Ele precisava sempre estar em um lugar diferente. Por quê? Havia uma compulsão por pregar o Evangelho. Quando você vai fazer uma pregação, precisa haver uma compulsão dentro de você. Se não houver uma compulsão dentro de você, você não tem chamado a pregação. Porque a compulsão, que compulsão é essa? Essa compulsão é que você precisa pregar para a glória de Deus. Enquanto você não pregar para a glória de Deus, e você não, através da sua pregação, não promover a glória de Deus, você não fica satisfeito. Porque essa compulsão não vem de você, é dom de Deus. É uma coisa inerente do chamado. Então, a pregação, ela precisa ter isso. Eu não consigo compreender pregações que não existam. Não tem essa compulsão. Você não está falando de uma coisa qualquer. Você está falando da realidade mais importante, mais apaixonante que existe. É a glória de Deus. É a grandeza do Evangelho. É aquilo que é capaz de salvar ou levar à condenação a uma pessoa. A pregação precisa ter essa compulsão. Por isso que Paulo vai dizer: Deus não nos deu um espírito de timidez. Ele nos deu um espírito de filhos, autoridade de filhos. Então a pregação precisa ser exercida nessa autoridade. Então a primeira coisa é: o pregador é um homem ou uma mulher impulsionado por Deus. Existe um ardor dentro dele. Quando ele está preparando a pregação, existe uma inquietação dentro dele. Ele começa a se inquietar com aquilo que ele vai falar. Deus começa a ferver dentro. E isso precisa transbordar na pregação. A segunda coisa, a clareza. A pregação precisa ser clara. Ela precisa ser clara. Isso a gente vai trabalhar melhor na próxima formação. Mas eu preciso, se a intenção da minha pregação é promover a glória de Deus, eu preciso fazer isso de uma forma que de fato promova a glória de Deus. Então, se eu prego com uma linguagem que não é clara, ou com uma estrutura que é confusa, se eu não preparo a minha pregação e que solto uma coisa para lá, outra coisa para cá, a minha pregação não tem foco. Você vê que, se você pega as cartas de Paulo, elas têm um objetivo definido. A pregação de Paulo, ela tem um objetivo definido. Então a pregação, ela precisa ter um objetivo definido. Dentro daquilo que eu vou
falar, dentro daquilo que eu vou abordar, precisa haver um objetivo. E a terceira característica, a pregação precisa ser cristocêntrica. A Igreja Católica vai ensinar que toda a palavra fala de Cristo, do Gênesis até o Apocalipse. Quando Abraão vai imolar Isaac, aqui não é uma parábola ou um fato que demonstra a misericórdia de Deus somente. Essa misericórdia que Deus exerceu com Abraão é secundária diante da mensagem principal desse texto. Qual é a mensagem? A mensagem é: Isaac deveria ser imolado, mas Deus providenciou um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Moisés é uma prefiguração de Cristo. Josué, aquele que introduziu o povo na terra prometida, é uma prefiguração de Cristo. Então toda a mensagem precisa ser cristocêntrica. Se eu vou falar sobre castidade ou sobre sexualidade, a minha pregação tem que ser cristocêntrica. Como que eu elevo a sexualidade a Cristo? O que Cristo tem a ver com sexualidade? O que família tem a ver com sexualidade, já que eu vou pregar sobre família? O que relacionamento entre casais? O que amizade tem a ver? Então, a pregação é cristocêntrica. Toda a Bíblia aponta para Cristo e toda a pregação precisa apontar para Cristo. Essa é a característica principal da pregação. Como eu falava no começo, se essa formação ela promover um desejo santo e através do ministério da palavra promover a glória de Deus, ela já fez mais do que qualquer oficina poderia fazer. Porque essa compulsão por pregar a palavra, ela precisa se manifestar no seu relacionamento diário com Deus. Com certeza todo mundo que veio aqui de alguma forma tem um interesse em pregar a palavra de Deus. Se não viria para uma formação de pregação até 9h15 da noite, 9h12 da minha deitada relógio, não viria para ficar aqui até essa hora se não houvesse um impulso. Só que a natureza desse impulso, se ela é carnal ou se ela provém de Deus, ou quanto ela é carnal ou quanto ela provém de Deus, vai se manifestar no seu relacionamento diário com a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Se você ama, se você quer e deseja pregar, mas você não ama a palavra de Deus, existe alguma coisa errada com esse desejo da pregação. Porque a pregação é pela palavra de Deus. A pregação é a exposição da doutrina de Deus. Ela envolve ensinar os filhos de Deus como que eles devem viver. E eu só sei disso conhecendo a doutrina da igreja, conhecendo o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala sobre sexualidade? O que a palavra de Deus fala sobre amizade, sobre casamento? O que a palavra de Deus fala para os jovens? O que a palavra de Deus fala sobre a vida de oração? O que a palavra de Deus fala sobre quem Deus é? Quem Deus é? O que eu sei sobre o que a palavra de Deus revela sobre Ele? Então, a primeira coisa é, eu creio muito que Deus vai usar essa formação para dar um start. E muita gente assim espera, para começar a correr atrás disso. Porque o ministério da pregação é um chamado, e Deus mesmo vai confirmando esse chamado. Só que toda a graça de Deus exige uma cooperação humana, porque Deus assim o quis. É a graça que prepara, é a graça que impulsiona, é a graça que sustenta, é a graça que leva até a perseverança final. Mas por um mistério, essa graça se colabora com o nosso livre-arbítrio. Então, se você tem esse desejo, você precisa buscar. E por que eu quis começar por essa compreensão? Primeiro, o que é o alvo da pregação? O alvo da pregação é a glória de Deus. Como é que você vai pregar para a glória de Deus se você não quer viver para a glória de Deus? Como é que você vai pregar? Vai promover a glória de Deus. E isso significa agir da mesma forma como Deus age, sendo Deus o centro de tudo. Se você não tem a disposição, não estou dizendo que, por exemplo, eu coloco Deus como centro de tudo, estou lutando, mas o fato de nós sermos pecadores evidencia que muitas vezes nós tiramos Deus do centro. Mas precisa haver em mim uma disposição de Deus ser o centro de todas as coisas. Então a primeira coisa que precisa sair daqui é que eu preciso viver para a glória de Deus. Isso exige algo. Por exemplo, quando o Ministério de Música vai ensaiar agora, quando o Ministério de Música está ensaiando porque ele quer fazer algo bonito.
E nesse caso, para a glória de Deus, é um show católico que vai ocorrer. Por que um músico ele precisa treinar e se aperfeiçoar e um pregador não? Por que o pregador precisa ser preguiçoso? Por que a gente encara a pregação como uma simples coisa que eu vou lá falar, poucas coisas que eu ouvi, as poucas coisas que eu li e que eu não tive nem vontade de me aprofundar? Então a primeira coisa é, se é para a glória de Deus, eu preciso fazer para a glória de Deus. Fazer para a glória é fazer bem feito. Quando a gente tenta promover a nossa glória, a nossa vanglória, a gente faz bem feito. Quando a gente promove a nossa vaidade, além do limite, ou quando a gente quer chutar algo. Então a primeira coisa que eu preciso compreender, eu preciso viver para a glória de Deus. E se eu quero exercer o ministério da pregação, eu preciso me importar para a glória de Deus. Estude a palavra de Deus. Não só estude a palavra de Deus, leia sobre a palavra de Deus. Porque a gente aprende sobre a palavra de Deus não só lendo a palavra, mas lendo sobre ela também. Lendo o catecismo da igreja, mas não só o catecismo, bons livros. Depois compreender isso que a gente falou. O que é pregação? Querus, é proclamação de algo que não é meu. Então eu preciso tratar esse algo como que não é meu, como precioso. Evangelizo, marturel, didático, ensinar. Compreendendo isso, comece. Se você sente esse desejo, às vezes eu chegava para as pessoas e falava assim: ei, você quer pregar? Você ficar com vergonha de falar assim que queria pregar. Como se querer pregar fosse uma coisa assim, que necessariamente significa vaidade. E não é. Né? Da mesma forma que a pessoa quer acolher, quer tocar, quer cantar, ela pode querer pregar por um motivo justo, genuíno, de promover a glória de Deus. Pode também ser por vaidade, mas todas as pessoas podem ser feitas por vaidade. Né? E as pessoas ficavam com vergonha assim. E achava isso interessante, né? Porque na verdade a pessoa não dizer, se ela tem vontade, ela precisa manifestar isso. Mas essa vontade ela se purifica a partir do momento que a gente se dispõe para Deus. Se disponha para Deus. Se disponha para Deus dentro da palavra, se disponha para Deus. Às vezes a gente se limita ao nosso estudo, né? Vou fazer um capítulo por dia. Por que você não pega no tempo livre e lê uma carta de Paulo toda? Começa a ler a palavra, né? Tá no tempo livre, não fica só no Facebook, no WhatsApp, não. Começa a ler a palavra mesmo. E à medida que Deus for vendo a sua disponibilidade em conhecer a palavra de Deus para proclamar ela com fidelidade, Deus vai confiar em você. Deus vai confiar. Por que Deus às vezes não levanta? Porque Deus ele vai levantar alguém para proclamar algo que não tem a ver com aquilo que é a mensagem dele. Não vai levantar. Então tenha essa disponibilidade. Comece a partir de agora. E o grande no Jovem Sará diz assim: não precisa ter um curso de teologia para você pregar a palavra de Deus. Não precisa nada, precisa você ter seriedade. Eu quero proclamar a palavra de Deus com fidelidade, mesmo na minha pouco tempo de caminhada, mesmo na minha, mas eu quero cada dia mais fazer o meu melhor. Esse fazer o melhor é o que Deus quer de você. O Jovem Sará é assim. Então, muito obrigado por terem vindo, né? Na próxima formação, que eu vou definir a data ainda com o pessoal do evento da Canção Nova, hoje a gente trabalhou o que é pregação, o alvo da pregação. No próximo a gente vai trabalhar a base da pregação, o poder da pregação e qual é a estrutura de uma pregação. Qual é a estrutura da pregação? E aí depois a terceira vai ser a oficina prática, certo? Mas desde já, essas palavras que a gente citou hoje, pegue para reler, né? Esses trechos da Bíblia, se você anotou, se você não anotou, quiser pegar com alguém, pegue para reler. E provavelmente semana que vem, ou na quinta ou na terça, a gente vai ter a nossa segunda formação para aqueles que evidentemente quiserem vir, né, que acharem proveitoso. E aí depois a gente vai marcar uma oficina prática, certo? Mas muito obrigado, Deus abençoe e que possamos rezar, né, para que Deus levante pregadores, porque quanto mais pregadores Deus levantar, mais a glória de Deus se manifesta, mais o reino de Deus avança. Amém? Amém. Rezar uma Ave Maria, né, consagrando esse momento, tudo que foi falado, para que ela guarde aquilo que for bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, galera. Valeu.